Bom, pessoal, tudo bem? Olá. Dessa vez estamos aqui com mais um vídeo envolvendo expressões numéricas e vamos resolver uma expressão que tem algumas operações simples: multiplicação, adição e subtração. E nesse caso, a gente vai observar dois critérios. O primeiro critério seria dos parênteses, né, dos colchetes e das chaves. E um segundo critério seria da regra dos sinais. Então a gente vai aproveitar essa expressãozinha numérica para estudar um pouquinho das regras dos sinais e um pouquinho dessas restrições também de parênteses, colchetes e chaves. Os parênteses são o núcleo, correspondem ao núcleo da nossa expressão. Então, é lá que a gente vai atacar primeiro. São nos parênteses que a gente vai sair com o nosso primeiro resultado. E a gente tem aqui, ó, 3 vezes uma dívida de 60. Repara que aqui o 60 ele tem um sinalzinho de menos antes. Então, a gente trata esse menos como dívida. E o 3 ele tem um sinalzinho de mais antes. Esse sinalzinho de mais pertence ao 3. E quando a gente resolve primeiro essa operação, a gente está fazendo assim, ó, 3 vezes a dívida de 60, triplicando uma dívida de 60. Se a dívida é de 60 e a gente triplica, a gente vai ter um resultado que é dívida também, lógico, que foi triplicada, né? De 180, se fosse em dinheiro, né? Reais. E a gente não precisa mais desse parênteses. A operação já anulou a função dessa restrição aí. Esse parênteses aqui, na verdade, ele estava só para separar os sinais, a multiplicação e um sinalzinho de menos aqui antes do 60, né? Que representava a dívida. Então a gente ficou com uma dívida maior ainda, 180, e a gente pode aqui, ó, fechar o colchete, fechar a chave, e a gente também ficou com a outra dívida que estava dentro da chave. Repara que aqui dentro a gente ficou com duas subtrações, né? Com a dívida de 66 e a dívida de 180. São duas dívidas se juntando. Quando a gente fala de regra dos sinais, a gente está falando, por exemplo, dessa operação aqui, ó, o mais 3 multiplicando por menos 60. São sinais diferentes, portanto, o resultado dava negativo. É engraçado que a gente fez e pareceu muito suave, né? Nem precisou ficar decorando essa regra de sinais. Porque a gente fez 3 vezes a dívida de 60. Como os sinais eram diferentes, aí e sendo dívida aqui, continua sendo dívida. Mas a regra diz positivo multiplicando com negativo, dá negativo. E aqui a gente continua a nossa conta normal, ó. O 5 está multiplicando por todas as operações do colchetes. 36 mais 5 vezes todas as operações aqui. Chaves. E a gente está repetindo. Na linha de baixo, a gente vai atacar as operações que estão dentro dos colchetes. Então, aqui não tem regra dos sinais. Repare que não tem multiplicação nem divisão. A regra dos sinais é válida só para multiplicação e divisão. Então, a gente aqui está juntando duas dívidas, a dívida de 180 com a dívida de 66. A lógica vai nos trazer um resultado de 246 negativo, porque são duas dívidas. Quando elas se juntam, dá uma dívida maior ainda, né? E aí a gente fecha as chaves. Os mais 5 está multiplicando por esse colchete. E aqui tem as chaves também. 750 mais todas as operações estão dentro dessas chaves, 36, né, juntando com todas as operações que estão dentro dos colchetes.
ou, né, a operação aqui de 5 vezes o menos 246 que está dentro dos colchetes. Para a gente fazer isso, é do mesmo modo que a gente multiplicou aqui o 3 vezes a dívida de 60. Você tem 5 vezes a dívida de 246. Já sabe que o resultado vai dar uma dívida. Sinal positivo multiplicando por um sinal negativo são sinais opostos numa operação de multiplicação, então dá negativo. E essa continha a gente vem aqui para o rascunho e faz, né? Vamos criar um espacinho aqui, ó, rascunho, que é onde a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, 246 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Põe o zerinho, sobe a dezena, né? 3 dezenas. 5 vezes 4, 20. Com 3 dezenas, 23 dezenas. Subiu aqui a centena. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. E aí a gente tem um resultado. Vou invertir aqui. Deixa eu consertar. 12. E a gente põe esse resultado. Menos 1.230. Foi a multiplicação de menos 246, da dívida de 246, 5 vezes. E aí a gente fecha as chaves e junta aqui com uma operação aqui, ó. Quando não tem sinal antes, é como se fosse mais. Mas aqui, na frente, o resultado que sobressaiu foi o negativo. Então, 750 mais o valor dessa operação aqui dentro dos colchetes, das chaves. O que a gente pode fazer para continuar aqui é continuar no nosso rascunho. A gente deve 1.230 e a gente está juntando com 36. É como se você fosse no mercadinho perto da sua casa e você tivesse uma dívida de R$ 1.230. Você quisesse abater R$ 36 dessa dívida. Aqui é como se fosse positivo. Então, ó, ou o inverso. Eu tenho R$ 36 e desse saldo de R$ 36 eu vou tirar R$ 1.230. É lógico que a gente vai continuar com dívida, né? Ou se a gente tem a dívida de 1.230 e abate 36, lógico que continua com dívida, né? De quanto? A gente faz a diferença, porém a gente já sabe que aqui o resultado é negativo, né? Então a gente tem, ó, 1.230, a diferença, né, de 36 para chegar a 1.230. E aqui a gente vai pegar emprestado com o irmãozinho aqui do lado, imediatamente do lado. 3 dezenas, ficaram 2 dezenas, emprestou uma dezena. Então, uma dezena tirando 6 unidades, 4. Aqui também a gente não consegue fazer subtração, né? A não ser que o devesse ficasse negativo. Então, a gente pega emprestado aqui com a centena, uma centena, emprestou aqui. A dezena ficou 12 tirando 3, 9. 1 tirando nada, 1. 1 tirando nada, 1. Então, a gente ficou com a dívida de 1.194. Juntando com 750. Como não tem sinal, significa que ele é positivo. E aqui a gente tem outra dívida. 1.194 abatendo os 750. Por outro lado, a gente tem R$ 750 e quer tirar um valor bem maior que é de 1.194. Qual seria essa diferença? E o resultado é lógico que vai dar dívida também. Porque você tem uma dívida maior do que o que você tem para pagar. E a diferença de um para o outro é de... Vamos fazer essa continha aqui do lado. Quando a gente fala em diferença, é só para a gente ver o quanto falta de 750 para chegar em 1.194. E aí a gente faz essa conta aqui, ó. Pega emprestado, 14... não preciso pegar emprestado, né? Desculpe, não. 4 menos nada, 4. Aqui ficou 9 menos 5, 4. Pega emprestado aqui, né? 0, fica além de 1. 11 menos 7, 4. Nada menos nada, nada. Então, a gente ficou com uma dívida de 400
e 44, e esse é o resultado dessa expressão numérica. Recapitulando, em expressões numéricas, primeiro a gente faz as operações que estão nos parênteses ou operações que envolvem parênteses, depois colchetes, depois as chaves. Relembrando que, de acordo com a regra dos sinais, se os sinais são diferentes na multiplicação ou na divisão, nos dá um resultado negativo. E uma outra coisa válida aqui para a gente lembrar também é a ordem das operações. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. E aí está encerrado a nossa expressão numérica.